Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à Semana do Meio Ambiente UFSC 2022, passaremos para a mesa redonda sobre impactos do consumo da carne para o meio ambiente. Solicitaremos que subam ao palco Maria Alice da Silva e a nutricionista Alessandra Lugel. Nossa entrevistadora, Maria Alice da Silva, é filósofa, mestre e doutora em Ética e Filosofia pela UFSC, estudando Direito relacionado aos animais. Já a nossa entrevistada, Alessandra Lugel, a nossa entrevistada é nutricionista pela USP, atuante na área de nutrição clínica e consultoria. É diretora do Departamento de Campanhas da Sociedade Vegetariana. Agora a palavra fica contigo, Maria Alice, e lembramos que a mediadora abrirá os últimos 20 minutos para perguntas da plateia. Oi, oi. Muito obrigada. Obrigada. Tem uma bolinha aqui assim, ó. Pronto. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigada pela apresentação. Agradeço novamente pelo convite. É muito bom fazer parte de mais uma Semana do Meio Ambiente. Então, estar aqui ao lado, né, da Alessandra e falar de um tema que é tão caro a todos nós é muito especial. Então, Alessandra, já teve uma apresentação do teu currículo, mas eu sempre gosto de salientar que a gente deve se apresentar para além da nossa profissão, né? Para a gente que faz o que ama, acho que é um pouco difícil fazer isso, né? Eu quase não consigo me apresentar para além da filosofia. Mas eu gostaria de começar, assim, até para quebrar um pouco o gelo, de saber uma apresentação assim, um pouco mais intimista tua. Como que tu gosta de se apresentar? Gostei disso, obrigada. Bom, como vocês falou de apresentação formal, eu trouxe uns slides aqui que eu não sei nem se a gente vai dar conta de apresentar algumas questões, mas para trazer inspiração e se por acaso a gente entrar em questões mais técnicas, eu trouxe alguns dados. Mas, enfim, esse é meu currículo formal. Eu acho que a última linha, ela pode trazer quem eu sou. Eu sou uma apaixonada por comida, por animais, por bichos, e me considero uma grande guardiã da Mãe Terra, né? Me considero uma pessoa que tem um olhar, que aprendi a ter um olhar sistêmico da minha existência, e, a partir disso, estou buscando, uma eterna busca, fazer escolhas mais conscientes, pensando no espírito e no instinto de coletividade que envolve essa grande transformação que o planeta tanto espera da gente, né? Ou seja, me despir do ego da Alê, que tem um currículo, que ela faz isso, que faz aquilo, me colocar como cidadã ou como uma mãe terráquea, tão inconformada com a situação atual do planeta e da condição de opressão que existe com os animais e com as pessoas. Eu acho que essa é a grande definição da lei, uma mãe terráquea inconformada, em busca, né, de gerar impacto positivo por onde eu passo. Acho que essa seria a melhor das minhas... da melhor forma de falar quem é a lei de verdade. Que apresentação inspiradora, né? E quando a gente abre o Instagram da Alessandra, a gente vê mais uma definição, em outras palavras, do que ela apresentou para a gente. E ela se apresenta como uma eco consciente imperfeita. E eu adorei isso. Eu, enquanto professora de ética contemporânea, que sabe que os problemas eles são integrados, que não tem como a gente falar, né, de um ideal, de uma perfeição, sem dar conta dos nossos contextos atuais e sistêmicos, como a Alessandra falou, eu fiquei pensando, poxa, o quanto isso diz da visão de mundo que a Alessandra tem, né? O quanto, assim, isso mostra também qual é o veganismo que ela acredita, qual é o tipo de ambientalismo que ela acredita. Perceber, por exemplo, que o tema, que é o tema da nossa entrevista de hoje, né, o consumo de carne, que o consumo de carne está muito além das consequências ambientais, né? O que a gente chama, na filosofia, de especismo, é algo estrutural, é arraigado. Então, Alessandra, eu queria saber se essa minha visão, né, de quando eu abri o teu Instagram, vi essa definição, estava certa.
O que tu pode acrescentar sobre isso, sobre a tua visão de mundo em relação a esses temas? Sobre ser imperfeita, né? A ser imperfeita porque eu acredito que eu sou igual a todo mundo, né? Nas redes sociais, a gente costuma também ser muito avaliado, criticado, enfim, todas as nossas posições, tudo que a gente faz, muitas vezes você tem ali um cenário em que você tem, no meu caso, né, milhares, centenas de milhares de pessoas que estão ali observando e julgando o que eu faço, o que eu falo. Se autodenominar imperfeita significa que eu estou em eterno aprendizado, né? Mostrando que a minha busca é por ser uma pessoa melhor a cada dia. E quando a gente fala de veganismo, né, de ter uma ecoconsciência, quando a gente fala de eco, a gente está falando na visão sistêmica do ambiente. E quando a gente fala do veganismo também, né, o que eu trago dessa imperfeição é principalmente essa visão de que eu estou sempre tentando fazer, dentro do possível e do praticável, aquilo que eu julgo pertinente, possível e melhor das minhas escolhas, né? Porque dentro de uma visão sistêmica a gente sabe que impactos são gerados em toda ação gera uma reação. Isso é a visão sistêmica. Então tudo que eu escolho fazer, tudo que eu faço, até mesmo sem escolha, consciente talvez, eu gero impacto. E muitas vezes a gente não tem noção desse impacto, né? E muitas vezes a gente também tem que fazer uma escolha que é menos pior devido ao cenário que nós vivemos. A cobrança por essa eterna perfeição faz com que algumas pessoas se frustrem, né? Se criem até uma ansiedade com relação à falta de chegar aos objetivos concretos. E um segundo, muitas vezes faz as pessoas não tomarem iniciativa. Por quê? Porque quando a gente fala, né, que a gente vai entrar nesse assunto, que eu acho que é o tema, né, que a gente vai trazer aqui, da redução, ou, né, da eliminação do consumo de alimentos de origem animal, quando eu mando um go vegan logo de cara, para muitas pessoas isso pode assustar, porque parece estar muito longe da realidade, da percepção delas. Está muito longe das possibilidades. Tem muitas pessoas chegam para mim, olha, não olha para mim, mas eu nunca vou ser vegano, como se eu estivesse, né, enquadrando aquela pessoa, né? E o meu grande objetivo é mostrar, cara, todo mundo está numa caminhada, né? Então, ou seja, você não precisa nem almejar inicialmente chegar no topo da montanha. O caminho é a grande transformação. E a gente precisa de mais pessoas fazendo mais ou menos, né, do que pouquíssimas pessoas fazendo o perfeito. Né? Ou seja, em termos de em momentos de emergência climática, de questões ambientais e de questões éticas, sociais e éticas que a gente tem vivido, a gente precisa de pessoas que se incomodem com os problemas e que passem a agir para minimizá-los e não busquem, não, a partir de hoje eu mudei radicalmente a minha vida, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, eu já me coloco como imperfeita por conta disso. Porque a gente está, todo mundo, numa eterna caminhada, que eu não acredito que terá fim, mas a gente precisa caminhar. Não dá para ficar sentado aqui esperando as coisas acontecerem, né? E se colocar imperfeita não numa situação de comodismo. Não, né? exato. Justamente é da busca. Ativo, né? É um ativo. Essa imperfeição ativa que está sempre buscando. Isso é muito bom. Então, quando que essa vontade de ser uma imperfeita ativa chegou na tua vida, né? Em que momento tu percebeste o problema do consumo da carne, quisesse se tornar vegana e também transformado isso na tua profissão? Bom, uma história longa que eu vou tentar encurtar, porque eu já vou fazer 48 anos. Se eu começar a contar lá dos meus 2 anos de idade, a gente fica aqui só contando história, né? Eu vejo que, assim, primeiramente, eu sou vegana, são 7 anos de veganismo e muitos anos de vegetarianismo, ovo-lacto-vegetariana. Essa história começou, gente, instintivamente lá atrás, lá no começo da minha vida real, quando eu tive, ou seja, eu sempre fui uma pessoa eu moro na cidade de São Paulo, capital, nasci lá. E meus pais, eu tive essa sorte na vida dos meus pais gostarem muito do sítio, de ter propriedade rural. Então, todas as sextas-feiras da minha vida, meu pai me pegava na escola e me levava para o sítio, onde eu passava o final de semana, onde eu passava as minhas férias. Então, eu fui uma pessoa que, até praticamente eu ser maior de idade, eu fui todos os finais de semana para o sítio. Então, isso fez com que eu, uma pessoa urbana, tivesse contato com a terra, tivesse contato com as plantas. Eu tinha minha horta, eu tinha meus animais ali. Então, ou seja, esse contato direto com aquilo que é mais natural me tornou uma pessoa diferente da maioria das pessoas urbanas. Criou sensibilidade
para determinados assuntos. Eu sabia que uma cenoura nascia na terra porque eu plantava. E, ao mesmo tempo, gente, lá, eu tive contato com a vaca, com o porco, com a ovelha, com a galinha. E, assim, eu, Alê, sempre tive uma relação muito afetiva com os animais, de extrema afeição. E isso moldou sempre a minha vida, a minha escolha, meu grande... Ou seja, a minha relação com os animais é muito forte. E lá atrás, quando eu era criança, eu vi um dia uma cena, né, que foi meu pai, que era normal, era dia de festa, ele matou um porco. E eu escutei os gritos, aquela gritaria enorme, aquela sangue. Daí eu fui lá ver aquele sangue, aquela coisa. Falei, foi um terror para uma criança que amava o bicho, tinha até nome. E desde então, naturalmente, houve uma recusa em se comer carne, porque minha mãe claramente me explicou. Depois o porco estava na mesa, eu chorei na mesa, essas histórias. E até então, tudo que lembrava de carne, a minha mãe sempre disse que eu não comia, eu não queria. Só que, claro, gente, totalmente imperfeita, porque eu era uma criança, minha família não era vegana, e aí minha mãe fazia bolinho de não sei o que lá, recheado, eu não comia a carne em si. Até que na minha adolescência, a minha família, a minha mãe, ela começou a fazer cursos de alimentação mais saudável, porque eu tinha sobrepeso, porque eu era muito comilona, como eu digo aqui, que eu adorava comer. E minha mãe adorava fazer doce, aquele monte de comida. Então, eu tinha sobrepeso, meu pai com muito sobrepeso. Minha mãe começou a estudar sobre alimentação macrobiótica. A gente começou a frequentar a lojinha de produtos naturais. Eu morava num bairro em São Paulo com bastante orientais. Então, ali foi fundado uma fundação, chama Fundação Mokichi Okada, de agricultura orgânica, que eles faziam, que hoje é a Corim. A Corim, que todo mundo deve conhecer, até de carnes orgânicas e tudo, né? Sem antibiótico e tudo, nasceu ali no meu bairro. E eu tive a oportunidade, minha mãe começou a falar de agricultura orgânica, fez curso, a gente começou a plantar orgânico, começou uma história na minha vida. E lá eu comecei a comer arroz integral, algas, seitã, e minha mãe começou a frequentar, porque hoje, gente, a gente tem um privilégio de ir no supermercado aqui na esquina comprar arroz integral, comprar um orgânico. Mas na época, eu vivi o boom dos ultraprocessados. Tá? Então, o legal era comer comida colorida, com rótulo tchan, né? E não tinha esse tipo de alimentação no mercado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a frequentar a lojinha de produto natural. E aí, gente, quem tinha loja de produto natural era Hare, Haribo, trancinha, aquela coisa muito indiana. E eu comecei a comprar livrinho de alimentação, que era tudo com fundamento mais indiano, e os indianos são vegetarianos. E explicando o porquê da carne. Eu falei assim, eu tinha 12, 13 anos, eu falei assim, gente, é isso que eu sou. Isso que eu sou. E eu comecei a militar a favor de não comer carne, porque era isso, por causa dos animais. Enfim, vou evoluir no tempo. Eu quis fazer faculdade de nutrição, fiz faculdade de nutrição. Eu era a única vegetariana da minha turma, de 40 alunos, né, lá em 92. E fiz a minha vida clínica inteira sendo vegetariana, ou seja, eu não comia carnes, mas eu era muito consumidora de lácteos e ovos, porque não tinha uma conexão com essa história. Isso me incomodava demais, porque na prática clínica, uma recém-formada, eu não tinha coragem e nem conhecimento, para falar a verdade, porque o meu vegetarianismo era empírico, não era baseado em evidências, ele era empírico. Eu não tinha coragem de pegar e falar assim, olha, você não tem que comer carne. Então, e ninguém falava nesse assunto, era só eu, e eu falava, eu prescrevia e tudo mais. Isso passou, ao longo da minha vida clínica, a me incomodar demais. E, ao longo de toda essa história, gente, daí veio a internet, né, que vocês também são privilegiados de ter estudando na época da internet, né, porque, na minha época, era na biblioteca da faculdade, com os livros empoeirados. Né, enfim, então, é outra realidade. Quando veio o contato direto com informação, eu comecei a estudar, e comecei a procurar tudo em sites internacionais, né, que eu tive contato com isso, eu comecei a me interessar demais sobre questões da alimentação. E aí, nesse paralelo, gente, eu acho que toda essa vida no campo e esse amor pelos animais me tornou uma pessoa extremamente ecologista. Então, eu fazia parte do projeto Tamar, das tartarugas, daí eu fazia parte do projeto da baleia jubarte, que eu era apaixonada pelos oceanos e cuidava dos animais. Isso me aguçou e assim, me trouxe esse espírito ativista. E lá no meu consultório, em 4 paredes, com muito bem-sucedida, vamos dizer a verdade, consultório lotado, celebridades, aparecia na revista e tudo mais,
eu senti um vazio muito grande. Porque eu não estava falando o que eu queria falar para o mundo, eu não estava exercendo a profissão que eu queria, porque eu só ficava emagrecendo gente rica. Era o que eu fazia, as pessoas procuravam nutricionista para quê? 10 anos atrás, 15 anos atrás, gente? Para ficar com a bunda dura, abdômen trincado e ficar com a cara da celebridade. E isso era um vazio muito grande, porque eu passei a estudar e comecei a entender, eu tinha um espírito muito ativista. E aí, óbvio, com acesso à informação, eu comecei a estudar sobre impacto, sobre, poxa, a cadeia de produção de alimentos, o que é o orgânico, daí veio o transgênico, o que é o transgênico. Abri um horizonte, que comecei a entender sobre os impactos ambientais das escolhas alimentares que nós fazemos. Tudo isso porque eu comecei a estudar sobre vegetarianismo, sobre essas questões. Fui para os Estados Unidos, eu fiz diversos cursos lá fora, porque aqui no Brasil eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Pouco se falava, né? Então, fiz algumas viagens pontuais em que eu fui estudar, eu fiz alguns cursos de extensão. Fui convidada, trazendo esse assunto para o Brasil, a fazer parte de uma fundação. Eu sou italiana, minha família é italiana, eu não sou nascida na Itália, mas eu sou italiana, cidadã, me casei com um italiano. E eu tive a oportunidade, por eu ter o idioma, minha segunda língua é o italiano, de me comunicar com alguns sites italianos que falavam muito sobre sustentabilidade. Fui convidada pelo BCFN, que está aqui, que é o Barilla Center for Food and Nutrition, para representar o Brasil e nessas discussões sobre impactos ambientais de escolhas alimentares. Hoje é uma fundação independente, que é um braço da FAO, Roma, né, que desenvolve todas essas pesquisas relacionadas a impactos ambientais. E aí eu abriu a enciclopédia do meio ambiente na minha vida, e foi a hora que eu resolvi largar o consultório. Assim, foi um gradual em 3 anos. Eu saí de uma agenda lotada de 5 dias na semana para 0. E eu me debrucei. Eu falei assim, eu preciso mudar essa realidade. Então, quando eu fiz 40 anos de idade, eu peguei e falei assim, eu não vou mais ser essa pessoa que esconde seus sentimentos e suas vontades e seus anseios. Isso implicaria muito no meu sucesso profissional, no meu reconhecimento, porque eu já dava palestra, já dava aula sobre nutrição esportiva e tudo. Eu falei assim, cara, daqui para frente eu não falo nada que tenha questões animais envolvidas, e eu vou me declarar publicamente vegana, porque eu já estava fazendo test drive, só que eu não falava sobre isso porque eu estava envolvida com várias coisas. Principalmente dentro do esporte, que era uma área da nutrição que eu atuava, era o whey protein, você respirava o whey protein, né? Era tipo oxigênio, né? E aí era complicado falar que não ia consumir mais nada de origem animal. Daí eu falei assim, agora vai. Bom, de um dia para o outro, eu me assumi vegana publicamente. Eu não mais atendi no consultório. E eu passei a atuar dentro da indústria de alimentos, exclusivamente como uma pessoa que atua diretamente na produção de alimentos, no desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, que é o P&D, e produção de produtos à base de vegetais, para mudar esse protagonismo. Hoje a indústria ela protagoniza os alimentos de origem animal. Então, é muito difícil você olhar os rótulos e você não achar um soro do leite, uma clara de ovo, e você não usar uma base animal. Eu falei assim, eu preciso mudar essa realidade para que mais pessoas possam ter acesso a alimentos vegetais. E eu fui, e hoje, né, são mais de 10 anos, e hoje eu trabalho exclusivamente na indústria. Hoje eu trabalho para 6 indústrias que trabalham com isso, e naquele momento ali, há 8 anos atrás, eu me assumi como um ativista pelo veganismo, passei a estudar sobre isso mais ainda a fundo, dar aula. Eu entrei na Sociedade Vegetariana como voluntária. Durante 5 anos, eu fui diretora do Departamento de Saúde e Nutrição, desenvolvendo todos os cursos de capacitação em nutrição vegetariana para profissionais de saúde que a gente deu. A gente formou mais de 6 mil profissionais nos últimos 3 anos. Não, 6 anos. 3 anos só online, né? E eu falei assim, eu vou mudar a realidade. Ou seja, é a tal da proatividade. Eu falei assim, não vou ficar esperando o mundo mudar, eu vou mudar o mundo. Então, aí vem o quê do ativismo. E eu passei a atuar diretamente, ou seja, nas questões ambientais, porque hoje tem diversos bons profissionais que falam de nutrição, que falam das questões relacionadas à nutrição vegana, mostrando a questão nutricional e tudo. Mas pouquíssimos profissionais correlacionam com as questões ambientais emergenciais que a gente está vivendo. E eu passei a estudar muito isso. Eu falei, gente, eu preciso levar isso para todos os congressos, para todas as aulas, todas as oportunidades, para que as pessoas elas realmente despertem, né? Ou saiam do estado de dormência, porque nós vivemos num mundo que, de forma até proativa, ele é dormente, para que a gente não tenha que tomar iniciativas e mudar
os nossos hábitos e mexer nos nossos prazeres e escolhas, eu falei, eu vou cutucar essas pessoas até o final da vida. Eu vou ficar lá, né? Trazendo essa questão. Então, esse veganismo ele entrou na minha vida há 7 anos, oficialmente. E hoje é o principal, é o pilar da minha vida em todos os aspectos. Claro que foi falado aqui na palestra da Cristal, das meninas, que eu achei muito bacana. Independente da portinha que você abra para o consumo consciente, é importante que você abra uma porta e entre nela. Através do veganismo, eu ampliei o meu olhar para as questões ambientais, eu ampliei o meu olhar para as questões sociais, para a questão da fome hoje no Brasil, que eu posso explicar aqui rapidamente, que está diretamente ligada à escolha que nós fizemos de políticas públicas agrárias para a produção de commodities, que alimenta quem? Os animais. Né? Então, você passa a entender questões de pandemia, questão de resistência a antibiótico. Você começa a entender a questão indígena e as outras lutas de opressão através da opressão que você escolheu lutar contra, que é a opressão animal. Né? Ou seja, a opressão animal ela faz parte, que é o especismo, né? de todas as outras lutas de opressão em que a gente exige respeito e igualdade para todos os seres. Isso ampliou meu horizonte e faz com que hoje eu fale, né, e aí caminhe por diversas estradas, né, que é uma luta para a transformação do momento que a gente vive para um momento muito mais compassivo, né, que envolve a Mãe Natureza, que a luta pela Mãe Natureza é a mãe de todas as lutas. Tem o animal, tem o indígena, tem o LGBTQIA+, tem a luta racial, todas as lutas. Mas sem a Mãe Natureza, gente, quem somos nós e todos os seres vivos? Então, a Mãe Natureza é a mãe de todas as lutas. Por isso que essa é a minha pretensão de falar abertamente e o máximo possível das questões ambientais, que é a mãe de todas as lutas. Ai, que legal. Me toca muito a tua história. É muito parecida, inclusive, com a minha também, desde pequena, né? Não quis comer carne por compaixão aos animais. E, ao longo da minha trajetória, também racionalizei isso um pouco mais dentro da minha profissão, né? Para poder ter uma ação mais afetiva, mas que aquece o coração, né? Da menina lá do passado, que tinha essa compaixão pelos animais e que hoje pode dar um retorno. E algo muito lindo que eu percebo da tua trajetória é vivenciar essa conexão mesmo entre as lutas, né? E que é raro a gente encontrar entre veganismos, né? Dentro dos veganismos, nós dizemos que, inclusive, ele é plural, porque nem sempre as pessoas percebem essa continuidade das lutas. Percebe que a raiz da opressão que participa do especismo também participa de outras esferas que colocam pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, antes da gente continuar falando mais sobre isso, sobre essas conexões, acho que seria legal se tu pudesse contar para a gente, Alessandra, um conceito, então, de veganismo. E aí eu quero também te fazer uma provocação. Vegano toma vacina? Ótimo. Bom, como eu disse, a imperfeição mora também no veganismo. Por quê, gente? Primeira coisa, o mundo não é vegano. Ele é absolutamente não vegano. A gente explora os animais em tudo que a gente faz. Mesmo sem saber, o pincel que pintou essa parede possivelmente tem pelo de animal. Né? Se eu chamar um Uber agora para ir embora, muito provavelmente vai chegar um carro com um banco de couro, e aí eu vou falar, sou vegana, cancelo e peço outro Uber, ou entro, porque senão eu vou perder meu voo. Então, o conceito do veganismo ele é muito claro. Tem pessoas que falam, é uma filosofia de vida. Eu, particularmente, não gosto dessa coisa de filosofia de vida, porque fica muito filosófico. Eu falo que o veganismo é uma escolha. É uma escolha de não compactuar. Aí vem a parte mais importante. Dentro do possível e do praticável, com a violência e crueldade, uso e usufruto dos animais. Ponto. Tá? O dentro do possível e praticável é exatamente a história do Uber que eu acabei de falar. Olha, não entro nessa sala porque essa parede aqui foi pintada com um pincel de pelo de cavalo e de vaca, e eu não vou entrar aqui. Ou seja, viver num mundo não vegano, sendo vegana, te faz, obviamente, não é abrir exceções, mas conviver com essa realidade. E quando eu falo que é uma escolha, isso é muito importante. Porque a minha escolha é não compactuar com a violência com os animais. Só que a minha escolha é lutar pelos animais
até mesmo antes de não compactuar, é ser a voz dos sem vozes. Porque os animais não têm... Tem alguma vaca protestando aqui? Tem parada na Avenida Paulista lá de vaca, boi, galinha? A liberdade? Não tem, cara. Alguém tem que falar por eles. E eu escolhi falar por eles. Colocar isso. Então, ou seja, antes da escolha de não, né, compactuar, é eu lutar por eles. Aí vem a resposta da vacina. Por quê? Porque eu tenho opção de escolha. E em alguns momentos da minha vida, pelo mundo não ser vegano, eu não tenho opção de escolha. E isso pode ameaçar a minha vida. No caso da vacina, eu tomei as vacinas do Covid e tomei a vacina da febre amarela para viajar para fora do Brasil recentemente. E por que se as vacinas não são veganas? Porque elas são inoculadas em ovos. Porque antes de ser vegana, eu luto pelos animais. E vegano bom, que luta pelos animais, é vegano vivo. Vegano morto, que morreu de Covid, não vai fazer nada pelos animais. A minha luta é por eles. Então, ou seja, eu me coloco numa condição de escolha pelo razoável e pela efetividade das minhas ações. Eu quero continuar viva, porque eu tenho muitos anos de vida pela frente lutando por eles. E eu tenho certeza que se a vaca me perguntasse, se a galinha me perguntasse, ela falasse assim, Alessandra, toma essa vacina e viva para lutar pela gente. Então, quando eu me coloco numa emboscada, muitas vezes, será que eu participo disso? Será que eu falo? Muitas vezes, dentro da minha profissão, que eu trabalho na indústria de alimentos e desenvolvimento de produtos veganos. Eu já me coloquei, já me deparei em diversas condições muito difíceis. Vou jogar um spoiler aqui para vocês. A maior matadora de bichos do mundo, vocês sabem qual é, brasileira, desenvolveu uma linha vegana de carne. Eu trabalho para essas pessoas. Eu trabalho para o maior matador de bicho do mundo para ajudá-lo a desenvolver uma linha vegana ou não? Não tem resposta. Estou jogando isso aqui. Então, a gente se coloca nessa condição. Eu deveria estar chutando o balde dessa pessoa. Deveria estar querendo, de verdade, que ele morresse. Ou eu trabalho, porque daí eu vou transformar aquela realidade. Aí, quando eu estou nessas condições, eu me coloco assim, eu conversando com uma vaca, exemplo, vaca, galinha, assim, vaca, o que eu faria? Aí a vaca, tentando tirar o dela da reta, fala assim, pelo amor de Deus, faz carne de planta, independente de quem seja, esse cara que para de me matar e começa a fazer planta. Então, muitas vezes a gente não pode se colocar nessa condição, eu sempre falo, Alice no País das Maravilhas, que está tudo muito bom, tudo muito certo, é tudo tão coerente. Nada, o mundo não é justo, o mundo não é coerente, e a gente precisa, muitas vezes, tomar decisões, abrindo mão dessa zona de conforto, e muitas vezes, dentro de um range, fazer a melhor escolha dentro daquela condição, que não é a melhor condição. Então, toma a vacina, pratica o veganismo dentro do possível e do praticável, e tem como principal meta da vida lutar pelos animais. Ponto. Para mim, esse é o conceito de veganismo. Muito bom, eu compartilho desse conceito. E só quero defender a classe aqui dos filósofos e dizer que ser uma filosofia de vida é justamente isso. É pensar a filosofia na prática. Sim, né? sim. A filosofia ela não é uma ideologia que está no campo ideológico apenas, né? No mundo das ideias. A gente tem que colocá-las em prática. E pensar quando, na medida do possível, né, é ter uma responsabilidade ética e, portanto, um compromisso filosófico, metodológico de não se esquivar, porque muitas pessoas podem pensar, né? Bom, mas se eu digo sempre na medida do possível, eu vou ter sempre uma justificativa para não. Não, esse compromisso ético e responsável, né, não nos deixa achar motivos egoístas, por exemplo, né, motivos que não tenham uma justificativa relacionada com todos, né? E todos Sim. aqui inclui as outras espécies e também o meio ambiente. Então, por isso, agora eu gostaria da gente entrar numa nova etapa, né? Aqui da nossa conversa, que é para falar dessa relação entre esse compromisso ético para com os animais e também com o meio ambiente. Porque muita gente acha que isso não caminha junto, né? Uhum. Mas como tu já falaste, esse é um compromisso importante para ti, né? Sim, correlacionar essas lutas. Então, como a gente pensa o veganismo, por exemplo, junto do ambientalismo? Bom, primeiro que assim, eu acho que a gente até pode trazer um pouquinho a questão, né? Acho que grande
parte de vocês estava na palestra anterior, né? Eu quase levantei a mão para a gente debater e conversar um pouquinho sobre esse assunto, mas acho que agora a gente pode falar. A gente viu aqui questões climáticas, né, muito claras, das mudanças climáticas, o que está acontecendo nas emissões de gases que estão aquecendo o planeta, né, e foi se falado de diversas questões, a gente viu a problemática muito clara. E aí a minha questão quando a gente fala de ambientalismo, ainda a gente vê muita fala, muita fala, muitos debates com relação a combustíveis fósseis, com relação ao uso de energia renovável, muito voltado para o plano energético. E a gente olha na prática, quando a gente olha as principais bases, por exemplo, de emissão de gases, quando a gente vê o desmatamento, que está correlacionado diretamente com a emissão de gases, quando a gente vê a toxicidade ambiental crescendo, que tem a ver com agrotóxicos, que tem a ver com poluentes persistentes, quando a gente vê a questão do uso de água potável, quando a gente vê a poluição dos oceanos, quando a gente vê a perda aceleradíssima de biodiversidade dos oceanos, todas essas questões, elas estão muito mais intimamente ligadas às escolhas alimentares do que diretamente ligadas às questões de energias e combustíveis. Tá? Eu ia trazer, né, para discussão, mas acabei não trazendo, mas trago aqui agora. A semana passada, o Observatório do Clima fez uma publicação bem importante, mostrando as 10 principais cidades brasileiras que mais emitem CO2. 7 das 10 cidades brasileiras que mais emitem CO2 estão na Amazônia, no estado do Amazonas e no Mato Grosso. Não é a cidade de São Paulo, que é a cidade que eu moro, que é a maior metrópole da América Latina, onde tem um absurdo de carros circulando, ônibus e avião e tudo mais. São as cidades amazônicas que estão sendo desmatadas para quê? Daí você correlaciona esse dado com o dado de 2020 do INPE, mostrando que das áreas devastadas de 2019 para 2020, por imagem de satélite, 86% dessas áreas que pegaram fogo, 2019, aquele incêndio absurdo na Amazônia, daí você vai para 2020, eles fizeram a cobertura dessas áreas, eles mostraram que 86% dessas áreas se tornaram pasto. Daí você fala, poxa, então o desmatamento ocorre, né? Ou seja, você tem o fogo que queima e emite CO2. Você tem erosão de solo que emite CO2. Você põe boi que emite CO2. Você cria uma bomba de CO2 que pouco se fala quando se fala de mudança climática. Quando foi falado aqui também de Cerrado, o Cerrado, se vocês tiverem a oportunidade de andar pelo Cerrado, eu tenho essa oportunidade porque eu vou muito ao Cerrado, à Chapada dos Veadeiros, porque eu tenho negócios lá, participo de projetos, inclusive de agricultura sintrópica lá. Então, a cada 2 meses eu estou ali, conheço muito a região. Você anda 200, 300, 400 quilômetros de estrada e você vê o quê? Soja. Dependendo da época do ano, milho. Você não vê uma arara você não vê uma árvore para uma arara pousar. E quando você vê que não tá que hoje no Cerrado a gente não tem mais, né, a umidade e tudo mais, isso tem a ver com o quê? Com desmatamento e monoculturas absurdas de soja e milho. E quem que come essa soja? Não sou eu que sou vegana e que como tofu. Essa soja, 80% da soja produzida no Brasil vai diretamente ser utilizada para a produção de ração para os animais da pecuária, que não é só pasto, gado, carne vermelha. A gente está falando de ração que alimenta o frango, que alimenta o porco, que alimenta o peixe de cativeiro, que alimenta os lácteos todos e alimenta os ovos. Tá? Então, ou seja, quando a gente olha para essa perda de biodiversidade acelerada, quando a gente olha para essas emissões absurdas, o uso de água e o desmatamento, a gente precisa pensar no nosso prato. Quando a gente fala de combustíveis fósseis, quando a gente fala de energia renovável ou não, a gente está falando de algo, obviamente, que hoje é essencial para a vida humana, mas não é tão vital quanto a alimentação. Você pode, de repente, meu amigo, morar lá junto com... Eu estava, no final de semana passado, no Festival de União dos Povos Indígenas, fiquei 3 dias imersa com eles, tanto que eu vim toda cheia de colares. E, assim, todos vivem sem luz, todos, assim, viveram, até hoje agora tem internet, mas todos viveram sem internet até então. Ou seja,
querendo ou não, a gente não é vital. Agora, alguém aqui pode viver sem comer? Não vai viver. Então, comida é algo fisiológico. Comida é algo que nós fazemos todos os dias, de manhã até dormir. Comida é algo que a gente escolhe todos os dias comer, dentro de uma diversidade enorme. E comida, produzir comida para alimentar 7 bilhões de pessoas, está diretamente ligado às mudanças ambientais todas que a gente está vivendo. O cenário mundial, ambiental, é moldado por aquilo que a gente escolhe comer. E quando a gente vai para esse contexto, a produção de alimentos de origem animal é, de longe, aquela que usa mais recursos naturais para ser produzida. É aquela que mais aumenta a toxicidade ambiental. É aquela que mais emite gases. É aquela que mais gera poluição e desmatamento. Então, ou seja, eu não tenho como. Claro que eu passei a estudar sobre isso, porque eu buscava defender os animais. Eu falei assim, tem que achar um jeito de convencer essas pessoas a parar de comer bicho. E aí você vai estudar. É claro que muitas vezes, quando você vai tão ativista pesquisar, a tendência é que você seja até sensacionalista nesse sentido. E eu aprendi na prática, como eu lido com ciência, eu falo em eventos muito, muito importantes, que eu não podia ser ativista nessas horas. Que nessas horas, a questão da compaixão animal não deveria ser falada. E nessas horas, eu não podia levantar dado da SVB, que é a ONG que eu participo, da Mercy for Animal. Eu tinha que trazer dados da quê? Do INPE, do Observatório do Clima, do Ministério da Agricultura e Pecuária, dados da ONU, dados da FAO, dados de diversas grandes, IPCC, que também tem um capítulo inteiro sobre a questão de emissão de gases relacionados à produção de alimentos. Então, ou seja, eu tento, né, ser muito cuidadosa na base que eu uso para trazer esses dados, para que eu, de alguma forma, não seja ativista nesse momento, e sim extremamente especialista. E está muito claro, gente, não tem como. Ou seja, a atitude hoje mais... eu não gosto da palavra sustentável. Por quê? Porque ela se tornou extremamente abstrata. Hoje, como foi falado, as meninas falaram muito bem, a pessoa vai lá, ela vai lá, compra um produto que é do pote de vidro, agora eu sou sustentável. Gente, está longe. Está longe. Né? Sustentável é uma palavra muito abstrata. A gente tem que trazer para dados concretos. Então, ou seja, que quando a gente pensa nas nossas atitudes diárias, aquela que mais impacta o ambiente, que é a mãe de todas as lutas, como eu disse, são as escolhas alimentares. Né? Então, ou seja, que bom, né, que no final do dia, a minha luta contra a opressão dos animais também é uma luta a favor da Mãe Terra. Porque elas são lutas fidedignas, que se contrapõem. Porque a gente tem que parar de se iludir e achar que a humanidade ainda vive na época das cavernas, em que a nossa proteína estava disponível, linda, maravilhosa, passeando por aí, de repente a gente chegou lá com a nossa lança e a gente caçou a nossa proteína. Quem de vocês caçou a proteína que vocês comeram hoje ou ontem? Não vejo ninguém aqui, acredito que ninguém. Talvez alguém tenha pescado alguma coisa ali. Mas, enfim, a gente não caça mais. Hoje, a proteína animal que a gente consome, quando eu falo a gente, eu estou falando em amostragem em populações. A gente está falando que grande parte da população humana hoje ela é urbana, e a população urbana, mesmo a população do interior, também hoje compra seus alimentos no supermercado. Então, aquela carne, aquele leite, aqueles ovos que estão no supermercado, eles foram produzidos num sistema de pecuária industrial, que é esse sistema que alimenta e depende da agricultura industrial. Então, quando a gente vê um país como o Brasil, que basicamente é o celeiro do mundo, entenda, é o celeiro de commodities do mundo. A gente tem soja, milho, né, algodão, que ainda é muito baixo, e cana-de-açúcar, porque usa para biodiesel e biocombustível. Mas, basicamente, soja, hoje, do solo brasileiro, a gente tem uma cobertura de mais de 60% de soja. Então, ou seja, a gente começa a olhar tudo isso e fala assim, mas para quê? Né? E aí eu vou trazer a maior questão aqui. Como eu disse inicialmente, né, claro, você falou da filosofia de vida, é uma filosofia de vida que assim, a gente passa a ter determinadas ideologias que vão condizer com aquilo que está dentro da gente, é você extrapolar a sua índole, né, quando você escolhe algo como filosofia de vida. Isso é lindo. Só que quando a gente fala de veganismo, a gente traz isso para a gente poder fazer escolha. Tá? O veganismo é uma escolha por quê? Porque a gente escolhe ser vegano. E quando a gente fala de escolher ser vegano, a gente está falando que a gente tem o poder. Hoje, a gente
pode escolher o que a gente come e o que a gente faz. Né? Porque essa questão a gente fala muito, ultimamente tem se falado demais sobre questões assim, de acessibilidade e tudo, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Eu devo estar falando com pessoas que podem escolher o que comem. Né? Então, ou seja, nesse tom de voz, eu posso falar de escolha. E quando a gente fala de pessoas que podem escolher o que comer, essa escolha precisa ser direcionada não exclusivamente pelo paladar. A gente não tem mais planeta para suportar escolhas por preciosismo de sabor, de tradicionalidade. A gente está num momento de quebra de paradigma tão grande que não dá mais para a gente ficar, porque sempre foi assim. Porque a nossa avó, ela comia numa condição e num planeta totalmente diferente do planeta que a gente vive hoje. A nossa avó não comia da pecuária industrial. Na época da nossa avó não tinha havido a tal revolução verde que envenenou os nossos campos para produzir a grande escala um sistema totalmente inerte que é a monocultura industrial. A monocultura ela é totalmente contrária à biodiversidade, que é o que a natureza sempre mostrou que funcionou ao longo de bilhões de anos até chegar até aqui. Então, quando a gente fala de escolha, a gente tem que colocar dentro do peso dessa escolha o que nós somos, quais são os nossos valores e, principalmente, o que a gente vai fazer para a gente melhorar esse sistema que não está dando certo. Então, a questão ambiental é a questão social, é a questão ética toda misturada. E nem vou tocar no assunto aqui de colocar a questão de saúde junto. Porque a gente tem hoje 52% da população brasileira em sobrepeso e obesidade, 44% dos brasileiros morrem antecipadamente por infarto ou AVC, que são as doenças cardiovasculares, que é a maior causa de morte no Brasil. E a gente sabe, quando a pessoa infarta ou ela tem um AVC, o que aconteceu dentro dela, gente? Houve um acúmulo de gorduras saturadas nos seus capilares, nas suas artérias, que fez com que aquele vaso ou ele se colabasse ou ele estourasse, e aquele órgão deixou de ser irrigado e a pessoa morre. O que é gordura saturada? Qual a fonte alimentar de gordura saturada que nós temos? Alimentos de origem animal e alguns poucos alimentos de origem vegetal. Então, quando a gente fala desse momento da vida humana, a gente tem que olhar, a gente tem que ter humildade de reconhecer que o sistema não está dando certo. A gente está corroendo a nossa biodiversidade. A gente, daqui a pouco, chega num nível de inconversão da nossa Amazônia. A gente não tem nem 20% da cobertura do cerrado mais, porque a gente está plantando pasto, comida e tudo mais. E a gente tem 30 milhões de pessoas nesse país que passam fome. A gente tem, das pessoas que não passam fome, a gente tem 129 milhões de pessoas em segurança alimentar nesse país. 120, é metade da população do Brasil. 129 milhões, saiu essa semana no relatório da fome. E quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente tem diversos problemas. A gente está falando de deficiência de micronutrientes. A gente tem falando de sobrepeso e obesidade, que parece, como assim que está desnutrido e tem sobrepeso e obesidade? Por quê? Porque come caloria vazia, alimentos ultraprocessados, porque come alimentos de origem animal de baixo custo, em alta quantidade, que traz muita gordura e nada de diversidade nutricional. Então, quando a gente olha toda essa monocultura acontecendo nos nossos campos, a gente está trazendo uma monotonia alimentar para as nossas vidas, causando doenças e antecipando mortes humanas. A gente abate 70 bilhões de animais terrestres todos os anos no sistema industrial. São centenas de milhares por hora. Agora, enquanto eu estou falando, são centenas de milhares de animais mortos. Quando eu coloco os animais aquáticos nessa conta, a gente fala em trilhões. Os oceanos, em 2050, não existirão mais. Se continuarmos a pescar do jeito que estamos pescando, se continuarmos a aumentar a temperatura do planeta do jeito que continuamos a aumentar. Hoje, 70% da população marinha está 0 a 0, é sobreexplotada. O que é isso? A gente pesca mais do que consegue se renovar. Então, gente, como que eu posso não falar de questões ambientais e segurança alimentar quando eu falo da minha escolha alimentar todos os dias? E esse sistema, para terminar esse assunto, ele ainda por cima, gente,
o sistema que é o protagonismo das proteínas animais no prato, que a gente escolheu esse sistema. Você vai num restaurante aqui na esquina, em qualquer esquina, você vai pegar o cardápio. Tem lá entradas, carnes, aves, peixes, massa, sobremesa. E eu vou lá vegana, eu quero comer, sei lá, um arroz, feijão, um brócolis. Eu vou assim, senhor garçom, por favor, eu queria esse frango aqui, ó, só que, por favor, você me faz sem o frango. Porque a gente é tão viciado, louco por proteína animal, que tudo a parte principal de tudo que a gente faz na culinária é o alimento de origem animal. Por isso que parece estranho falar que você é vegana. Parece que você vai comer o quê? Tudo menos aquilo lá, que a gente colocou os holofotes para aquilo. E qual é o problema disso, gente? A gente, com esse protagonismo, essa escolha pautada em proteínas animais, a gente está criando todo esse colossal desastre ambiental e essa matança dos animais para um sistema altamente ineficiente. O que é ineficiente? Não existe sustentabilidade com ineficiência. Vocês concordam? Os sistemas naturais, eles são totalmente eficientes. Eles são retroalimentativos, não geram nem resíduos. A gente criou um sistema que joga fora um monte de coisa, desperdiça um monte de coisa, ainda cria um monte de resíduo. E quando a gente escolhe comer proteínas animais, a gente está fazendo uma ineficiência energética lá no começo. Por quê? Olha essa conta. Eu até trouxe aqui, vou ver se eu consigo passar. Ó, só para mostrar o que são os dados, né, da pecuária em si. Espera aí, vou passar isso aqui. Né, que eu trouxe aqui para vocês. Né? Eu acho que 1/3 de todas as terras aráveis do Brasil, do planeta, são cobertos por forragens e grãos para alimentar a pecuária. 80% de toda a proteína produzida no Brasil hoje, proteína vegetal, é utilizada para a alimentação desses animais, e aqui está o sistema de ineficiência. Eu produzo, o milho ali representa o quê? O milho representa as proteínas vegetais, representa as calorias vegetais que nós plantamos através dos sistemas agrícolas. A gente foi lá, plantou, né? Eu falo que os vegetais são maravilhosos, são muito mais evoluídos que a gente, né? Porque eles fazem uma coisa que a gente não faz, que é a fotossíntese. Eles captam a energia do sol e acumulam na sua estrutura na forma de carboidrato, proteína e gordura. Né? E aí está lá. Daí a gente pega essas calorias vegetais e a gente entrega para um ser, que é um animal aqui representado pelo frango, mas poderia ser o peixe, o porco, a galinha e o que for. Esse animal, ele tem um metabolismo basal, que é o mesmo que o nosso. Ele gasta energia para quê? Ele gasta energia só para se manter vivo, fazer homeostase, bater o coração, pensar. Somente uma pequena parte das calorias que eu produzi e entreguei para ele na forma de vegetal, ele vai me entregar na forma de proteína animal. Essa razão, gente, no caso do frango, de 9 calorias vegetais que eu entrego para o frango, ele me entrega uma de volta. Ou seja, 89% de todas as calorias que eu produzi através do sistema de agricultura, que eu utilizei recursos naturais, que foram desmatados para produzir isso, abre espaço, que usou água, que usou os agrotóxicos, que usou os fertilizantes da Rússia, que usou maquinário, combustível fóssil, armazenamento, papá. Eu simplesmente evaporei com elas, porque eu dei para um animal, para ele me dar uma caloria de volta. Se eu coloco aí todos os alimentos de origem animal, galinha, leite, ovos, carnes, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós temos total capacidade e adaptabilidade para comer as proteínas vegetais. A gente poderia comer os grãos que a gente produz, transformar em diversas receitas. A gente poderia comer, não precisar dessa monocultura enorme e aumentar a biodiversidade de produção do planeta, do país, do planeta. A gente, praticamente 90% de tudo que é produzido das monoculturas é desperdiçado nessa questão energética aqui. Imagina se todo mundo resolve, imagina essa loucura que seria, se todo mundo resolvesse tirar esse intermediário daqui. E todo mundo fosse direto à fonte. O que liberaria de espaço agrário? O quanto a gente produziria de calorias extra que poderia alimentar mais do que 10 vezes toda a população do mundo que passa fome em termos calóricos. Então, gente, o veganismo ele tem a ver diretamente com questões sociais, com questões ambientais de eficiência. Por isso que eu falo de boca cheia e com muito embasamento, que não existe pecuária sustentável. Não existe. Porque sustentabilidade depende de eficiência. E por si só, lá na raiz,
o sistema é ineficiente, porque ele desperdiça grande parte da energia produzida. Então, não tem como falar sobre isso. E não tem como eu, que sou nutricionista, que fico prescrevendo comida, não levar em consideração o impacto ambiental das escolhas que eu estou prescrevendo para o meu paciente. Por quê? Porque, cara, sem ambiente, não tem pessoas. Sem saúde ambiental, não tem saúde das pessoas. E eu sou um profissional de saúde. Eu preciso falar de meio ambiente. Então, por isso que eu resolvi falar com muita seja, emoção, inclusive, trazer esses dados para todas as oportunidades que eu tenho. Porque pouco se fala sobre isso. E pouco se fala sobre isso, na verdade, porque nos enganam, né? É óbvio. Então, tem um termo para explicar isso, que é o greenwashing, então, uma lavagem verde. Então, o que a Alessandra falou dessa revolução verde, que nos faz acreditar que algumas medidas já dariam conta, né? Que a gente poderia consumir nossa carne, mas de uma outra maneira, por exemplo, e aí sim fugir, né, das mudanças climáticas que ela causa, como a Alessandra nos mostrou. Isso tem nome, né? É greenwashing. E isso existe porque a pecuária está comprometida com os grandes sistemas de mídia, com o nosso Congresso, por exemplo, com alguns representantes do Legislativo e do Executivo. Então, precisa ter um enfrentamento, né, muito grande em cima disso. E aí, essa semana, eu estava lendo nas redes da Modifica, que é uma organização de mídia independente, e eles deram um outro nome para o greenwashing, né? Eles chamaram de fake news ambiental. E aí eles perguntaram para os seguidores, né, das redes dele qual é a sua fake news ambiental preferida. Eles listaram algumas e deixaram os seguidores falarem, né? Entre elas está, por exemplo, que a regulação do nosso banho, então, se a gente tomar menos banho, isso teria um impacto, né, na nossa redução hídrica, por exemplo, que a culpa, né, da poluição tem a ver com a nossa escolha de andar de carro, né? Pequenos hábitos, por exemplo, individuais, que seriam causadores do que o grande sistema impacta. E aí a minha pergunta para a Alessandra tem a ver com isso. Qual é a fake news ambiental favorita dela em relação, né, ao meio ambiente, o consumo de carne, mas também relacionado à nutrição? Então, como a gente já está encerrando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria também que, né, ao mostrar essa fake news preferida, que ela também pudesse dar, então, algumas dicas nutricionais para quem está aqui ouvindo tudo isso e quer se tornar vegano, por exemplo. Boa. Eu posso falar algumas fake news? Com certeza. Agora você puxou para a nutrição, eu ia falar outra coisa. Bom, fake news ambiental é a coisa que mais tem. Eu acho que, só para dizer que, ao longo dos últimos 2 anos, eu trabalho na indústria e eu trabalho, assim, essa questão da redução do consumo do uso de plástico, por exemplo, é algo essencial. Assim, não só plástico, como, ou seja, entender, né, a circularidade das matérias, é algo que foge da nutrição e que eu, como uma pessoa que me considero uma ambientalista, eu preciso entender. Eu fiz um curso de economia circular na Universidade de Berkeley, que durou 1 ano e meio, foi em 2020 até a metade do ano passado. Aproveitei a pandemia que eu fiquei em casa para poder estudar, porque eram aulas presenciais online, claro, que eu, com as viagens que eu faço ao longo da minha vida, assim, eu não conseguiria me comprometer. E foi muito importante, né? Eu acho que foi 1 ano e meio de estudos de economia circular que me trouxe muito mais dor de cabeça do que soluções. Eu achava que a gente tinha o que fazer e eu aprendi que está muito longe da humanidade hoje descobrir, saber, entender como impactar menos a questão das embalagens, a questão das matérias e tudo mais. Então, eu acho que, quando você trouxe a questão do fake news, tomar banho mais curto, somente 7% da água potável do planeta é utilizada nas cidades. 70% delas na agropecuária. 70% da água potável do planeta é utilizada na agropecuária. Então, seu prato tem muito mais a ver com o seu banho do que seu banho, né, nesse sentido. Quando a gente fala, assim, da minha fake news favorita, eu vou escolher 2. A primeira delas, que eu já dei spoiler, é que, assim, existem algumas empresas trazendo esse conceito de boi verde. Gente, boi verde é para dar risada, gente. É para dar risada de gargalhar. E aí, ou seja, os caras trazem, assim, os estudos, eles mostram o que é boi verde, inclusive lá em Dubai, na Expo
Dubai, que teve uma apresentação da pecuária sustentável do Brasil, né? Eu não estive em Dubai, mas um amigo estava e me mandou os vídeos. Eu dei risada, porque eles estão compensando carbono de boi com eucalipto. Então, vai lá, pega um boi... Eu estou fazendo uma analogia simples aqui, não é bem assim, mas põe um boi e põe um eucalipto do lado. Daí vai lá, corta o eucalipto, cadê a história? Primeiro que sustentabilidade é um assunto muito mais amplo do que só CO2. Boi nunca vai ser verde, porque não é só CO2 que é. O problema não é só o CO2. Você tem o metano, você tem o uso de água, você tem o desmatamento para produzir comida, você tem o uso de antibióticos, você tem a questão dos agrotóxicos impulsionados pelas monoculturas. Tá? Então, ou seja, não é só isso. Esse boi é muito mais cinza do que verde. Ele nunca vai ser verde simplesmente porque você compensa o CO2 dele. Ainda mais com o eucalipto e não com a árvore nativa fazendo reflorestamento. Então, assim, essa é uma grande fake news que estão fazendo a gente engolir isso. Não engulam. Contestem. Não tem como. E aí, do ponto de vista nutricional, que aí sim, né, é dentro daquilo que é a raiz da minha fala, né, a questão de que a gente acredita que a gente precisa comer alimentos de origem animal por conta das proteínas, dos aminoácidos, de algumas vitaminas e tudo mais. Então, a grande fake news é essa dependência, que ainda é falada em cursos de nutrição, ainda é falada nos cursos de medicina, pediatras, ginecologistas, que falam, você não pode não comer. Come só seu filho vegano, não. Põe lá uma carninha, não, mas eu não quero dar. Não, só caldinho. Gente, pelo amor. Né? Ou seja, não existe nenhum nutriente exclusivo dos animais ou sintetizado pelos animais que seja essencial para o ser humano. Essencial é aquilo que a gente não produz, que a gente precisa obter através da dieta. A gente vale lembrar aqui uma coisa muito simples, que nós somos animais humanos. E os bichos que a gente come são animais não humanos. Fisiologicamente, nós somos muito parecidos. O que é essencial para eles é essencial para a gente. Os animais são meros acumuladores, né? Eles são basicamente atravessadores de nutrientes para os humanos. A obtenção desses nutrientes vem 100% do ambiente. 100% dos vegetais e do ambiente que a gente vive, que eles vivem. Tá? Então, todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles essenciais porque a gente não produz, são essenciais também para os animais que a gente come. Por quê? Porque a gente não produz, e nem eles. Quem produz os aminoácidos essenciais são as plantas. Então, o bicho vai lá, come planta, forma proteína, e a gente come a proteína do bicho para obter o aminoácido essencial que ele foi buscar na planta. Então, gente, tirar os atravessadores, a gente sabe que é econômico. Quando você vai vender, você compra de um, que compra de outro, você vai direto à fonte, você paga mais barato. E na nutrição é mais ou menos a mesma coisa. Tá? O único nutriente que nós, veganos, precisamos prestar muita atenção, porque nós não obtemos hoje, pelos vegetais, é a vitamina B12. A vitamina B12 não é sintetizada pelos animais. Ela é sintetizada pelas bactérias presentes no solo. E essa distância humana do ambiente natural faz com que a gente não consiga ter contato direto de mão na boca, alimentos sem lavar, que é e deveria ser a nossa fonte de vitamina B12. A gente precisa de 2,4 microgramas diários de vitamina B12. Muito facilmente, se nós vivêssemos como se vivia no Paleolítico, ou nossos colegas indígenas ainda vivem em contato com... Você já viu indígena para lavar a mão, sabão, álcool em gel, limpar as coisas? Não, vai lá, pega, come. É assim, esse contato com a terra, com a natureza, nos forneceria vitamina B12. Porém, nós somos mais urbanos, não estou fazendo apologia a consumir vegetais sem lavar, porque daí tem questões microbiológicas envolvidas em toda essa cadeia, que são muito sérias, e dor de barriga e problemas de contaminação a gente não precisa por isso. Tá? Agora, a gente tem estatísticas com relação a B12. 50% da população vegana tem deficiência de B12, não suplementada. 40% da população onívora mundial tem deficiência de B12. Ou seja, está quase lá. Vitamina B12, hoje, a carência de vitamina B12 é um problema de saúde pública planetário.
A gente tem utilizado, quem produz a B12? São as bactérias que estão no solo. Essa agricultura baseada em agrotóxicos são agentes biocidas que matam os micro-organismos do solo. Então, hoje, de um modo geral, o planeta produz menos vitamina B12. Além disso, a vitamina B12 ela é bastante chata para ser absorvida, porque ela depende de uma condição de acidez estomacal adequada. A maioria das pessoas, infelizmente, hoje tem algum tipo de alteração na acidez estomacal por estresse, por má alimentação, por tristezas, ansiedades e o que for da vida. E essa mudança de alteração de pH faz com que o fator intrínseco, que vai ajudar na absorção da vitamina B12, não seja produzido corretamente. Então, você pode comer um boi inteiro. Se você não tem quem vai te ajudar a absorver essa B12, você não vai absorver. Por isso, essa atenção de todas as pessoas à vitamina B12. A carência de vitamina B12 leva a disfunções neurológicas, perda de memória, cansaço, tremedeira, formigamento de mão e pé, essas questões assim. Então, ou seja, é o único nutriente que nós veganos precisamos prestar atenção. O restante, tudo com muita abundância, a gente consegue adquirir naturalmente através de uma alimentação equilibrada. Onívoros que se alimentam mal e veganos que se alimentam mal não vão ter boa saúde. A pessoa vai lá e comia só alimento refinado, arroz, batata frita, ketchup e bife. Vai lá assistir Cowspiracy e vê que o mundo está acabando e fala assim, eu vou parar de comer carne. Tira a carne e continua comendo arroz, batata frita com ketchup. O que aconteceu? Nada. Só ficou ruim, só continuou ruim. Tá? Então, ou seja, muitas vezes, quando a gente vê relatos de pessoas, me tornei vegano, fiquei fraco, é porque essa pessoa já tinha uma alimentação desequilibrada e ela só piorou. Por quê? Porque os alimentos de origem animal, gente, são os alimentos mais calóricos que a gente consome, porque tem gordura. A gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias. E a gordura não tem volume, porque não tem água. Se você vai colocar... Para você dobrar a quantidade de calorias de arroz, você tem que dobrar a quantidade de arroz. Para você dobrar a caloria do seu bife, basta você escolher um bife com um pedacinho a mais de gordura. Dobrar as calorias. Então, quando você tira os alimentos de origem animal, você tira a carne, você tira os lácteos, o queijinho branco... Se a gente tirar a água dele, 70% do extrato seco do queijo de Minas é gordura. Então, ele é muito calórico também. Ovo tem gordura. Então, o que acontece? Se na sua rotina você é uma pessoa comum e você acorda de manhã, come 2 ovinhos mexidos, toma um café com leite, come pão com manteiga, daí você vai no meio da manhã, você toma um iogurte, daí na hora do almoço você come arroz, feijão, bife, salada, no meio da tarde você visita a sua avó, você come um bolo que tem ovo e leite, à noite você chega em casa, se você está fazendo dieta, você come peixinho grelhado com brócolis, se você está pé da vida, você pede uma pizza 4 queijos com calabresa e borda recheada de cheddar. Então, se você olhar, você teve um protagonismo desses alimentos de origem animal muito grande na sua rotina. Se, de repente, você foi impactado e trocou isso de um dia para a noite, tirou, você consumia lá 3.000 calorias. Dificilmente, só com vegetais, comendo numa quantidade importante, você vai bater as 3.000 calorias. O que vai acontecer? Você vai emagrecer. Por quê? É muito comum você emagrecer quando você se torna vegano, porque você corta drasticamente essas calorias abundantes. E você precisa aumentar o volume de comida que você vai comer. O volume de arroz, de feijão, de vegetais, que faz muito volume. E, normalmente, as pessoas não estão preparadas a comer mais volume assim. Então, elas tendem a emagrecer. E emagrecimento, gente, qualquer processo de emagrecimento faz a gente ficar meio fraco, a gente se sentir meio sem energia. É claro, o seu corpo está em déficit calórico. Não fiquei bem, nossa, eu quase morri. Você passou de 3.000 calorias para 1.500, meu amigo, é 1 minuto para você se sentir mal. Então, precisa entender esse raciocínio nutricional. De preferência, melhorar. Ou seja, eu sempre falo que ninguém precisa virar vegano de um dia para o outro. Primeira coisa, você não pode ficar na inércia, dormente, num mundo que nem o de hoje, e não mudar seus hábitos de vida, pensando em você mesmo e nas próximas gerações. Eu acho que não dá mais para ser inerte. Não dá mais para ser irresponsável, porque não mudar a dieta, não mudar os hábitos, é irresponsabilidade hoje, porque a gente tem conhecimento.
Ponto. Eu acho que tem que ser muito claro. A gente está enfrentando mudanças climáticas seríssimas que a gente tem que tomar atitude hoje. Não é, ai, meu filho. Não, hoje. Então, o que você vai fazer a partir de amanhã? Você vai entrar, como eu falei, numa condição imperfeita de evolução para ser uma pessoa que vai gerar menos impacto no planeta. Então, você vai gradativamente reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Só que você tem que colocar na sua cabeça que não é uma exclusão, é uma inclusão de mais alimentos vegetais. Você vai comer mais leguminosas. Em vez de comer aquele feijão todo dia do mesmo jeito, você vai colocar grão de bico, lentilha, você vai colocar feijão fradinho, você vai colocar feijão verde, você vai colocar soja, você vai colocar PTS, você vai colocar tofu, você vai colocar um monte de outras coisas. Você vai comer uma variedade maior de legumes, você vai comer diversos tipos de cereais, você vai comer raízes, você vai colocar um cogumelo na sua vida, você vai colocar sementinha de abóbora em cima do seu arroz, você vai fazer um tahine cheio de cálcio para você colocar um temperinho da sua salada, ou substituir aquela manteiga. Você vai colocar chia, linhaça, para ser sua fonte de ômega 3, em cima da sua banana no café da manhã. Então, você aqui, automaticamente, não tem que ser um processo de exclusão, a transição para o veganismo, tem que ser um processo de inclusão. Aí vocês vão garantir tanto a segurança do processo, do ponto de vista nutricional, como também a adequação calórica, como também a explosão de cores, sabores lindas que vai acontecer na vida de vocês. Você fala assim, gente, eu comia sempre a mesma coisa, agora que eu não estou comendo mais carne, gente, mas agora eu comi, nossa, eu comi um quibe de abóbora com castanha, nossa, mó legal, mó bom. Então, ou seja, é o que a gente usa de hashtag no programa Segunda Sem Carne, que eu coordeno na Sociedade Vegetariana Brasileira, que é o quê? Descubra novos sabores. Tá? Ou seja, o caminho para a redução do consumo de alimentos de origem animal, possível vegetarianismo e veganismo, é um grande convite para a gente comer melhor, para a gente comer uma diversidade maior de alimentos, comer mais gostoso, desenvolver senso crítico, expandir a nossa responsabilidade social com relação à alimentação, porque quando você come mais vegetais, você pode ir lá no CSA, você pode comprar do pequeno produtor, você começa a desenvolver a microcomunidade que está em volta de você, deixando de dar dinheiro para quem vende commodities que alimenta o bicho e dando dinheiro para o pequeno produtor que está perto de você, garantindo segurança alimentar dele também. É social, é muito social. A gente hoje tem essa fome agravada porque a gente está perdendo espaço agrícola para as monoculturas de commodities, espremendo esses agricultores que não se tem valorização pelo trabalho deles, para que eles vivam e venham para a periferia das grandes cidades, viver em condições subhumanas. Porque a gente não compra o produto deles. A gente pauta a nossa alimentação no protagonismo de alimentos de origem animal. Então, ou seja, é uma grande transformação e é muito gostoso fazer parte dela. E você não precisa almejar a ponta do iceberg ou o topo do Everest, que é ser vegano. Não precisa olhar para lá. Faça a sua caminhada e curta essa caminhada. Vai descobrindo isso. Vai sentindo a caminhada. Eu sempre digo que é uma caminhada tão favorável e tão benéfica, do ponto de vista emocional e do ponto de vista fisiológico, porque o seu intestino vai funcionar melhor. Você vai mais no banheiro. Gente, não é normal não ir no banheiro todo dia. A gente está se acostumando com o que faz mal. Não é normal não ir no banheiro todo dia, não é normal ter azia. Não é normal se sentir pesado depois das refeições. Não é normal. Então, o que acontece? Quando você muda a alimentação, você vai sentindo mais leve, você vai tirando esse... Nossa, eu estou com mais energia. Nossa, meu intestino funcionou. Você vira um pirilampo saltitante. E isso vai fazer com que você não queira voltar atrás. Então, não tenha medo do que possa acontecer. Só vai. Começa. Porque os benefícios são tão gritantes que você vai. E quando a gente se sente bem, não tem porquê da gente voltar atrás. E é isso que eu falo que eu vejo e vivi ao longo de muitos anos no consultório, ajudando as pessoas nessa transição e nos últimos anos acompanhando todo esse processo, que é muito legal, de muita gente. Obrigada. Eu gostaria muito de te agradecer pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento com a gente, conhecimento que agora está assim claro para ti, mas que levou muito tempo para produzir, né? Então, é realmente muito generoso a tua parte. E te parabenizar por essa didática, por essa maneira de mostrar todas essas relações, né, que o consumo da carne nos mostra. Então, agora a gente tem alguns minutos, né, para a plateia poder fazer algumas perguntas.
Quem quiser aproveitar, então, a nossa Nutri. Eu queria deixar um... Oi, primeiro eu queria te parabenizar por toda a tua trajetória, é realmente muito inspirador. Eu estou me formando agora em nutrição e eu queria aqui colocar, eu não estou me formando aqui na UFSC, né, em outra faculdade aqui da região, só que eu queria colocar aqui a minha indignação também e ver qual o teu ponto de vista em relação a isso, porque não se fala absolutamente nada na faculdade, não sei se aqui na UFSC se fala no curso de nutrição, sobre o impacto do consumo da carne. Se fala muito de... na verdade, não se fala muito, se fala um pouquinho sobre a trajetória do alimento até o prato, mas não se fala com essa ênfase que foi dada aqui hoje, de o quão importante é a gente olhar para o nosso prato, ver do que a gente está se alimentando e pensar em toda essa cadeia. E não se fala isso no curso de nutrição. Como que é o teu pensamento em relação a isso? Como que seria uma possibilidade de inserir mais esse conhecimento para não tornar e formar os profissionais alienados, né? Porque não estão próximos dessa realidade. Bom, essa sua pergunta é uma das minhas grandes indignações e uma das minhas grandes lutas. Quando eu desenvolvi, eu trouxe até umas fotos aqui de várias coisas que eu participo. Uma delas é isso aqui, ó. Esse curso de capacitação da Sociedade Vegetariana que eu desenvolvi. Por quê? Exatamente para tentar, de alguma forma, suprir essa lacuna, né? Infelizmente, nos cursos de graduação de ciências de saúde, seja nutrição quanto medicina não se fala quase de nutrição, ainda mais de nutrição vegetariana. Tá? Na nutrição, pouco se fala, tanto de vegetarianismo como também de rastreabilidade. Né? Quando a gente fala de cadeia, farm to table, que são termos assim que a gente usa, as questões ambientais não são levantadas no curso de graduação de nutrição. Porque, de verdade, assim, eu vejo que, de forma alguma, né, assim, querendo me colocar numa condição de superioridade, mas assim, eu fui a primeira pessoa que a primeira pessoa que eu ouvi falar em a nutrição e meio ambiente fui eu que levei esse tema alguns anos atrás para os congressos de nutrição que não são graduação, são congressos que a gente faz de atualização. Então, infelizmente, não se fala, é muito indignante. Tá? Eu até conversei hoje na hora do almoço com a Cristal Muniz, que está fazendo nutrição aqui, e ela disse que ela é também vegetariana, e ela disse que se fala sobre isso aqui dentro da UFSC, que eu quero até parabenizar de trazerem para a graduação esse tema, né, sobre nutrição vegetariana, não sei sobre impactos ambientais, mas se fala, isso é muito importante, tá? É essencial, porque hoje a gente tem, pelo IBOP, 14% da população brasileira que se diz vegetariana. A gente tem um número extremamente grande de pessoas que estão reduzindo o consumo de alimentos de origem animal. Segundo a pesquisa que a gente fez no final do ano passado, que avaliou 9 mil pessoas no Brasil, 50% das pessoas disseram que, de alguma forma, estão reduzindo o consumo de alimentos de origem animal. Isso é muito importante. E a nutricionista tem que estar preparado para ajudar nessa transição com dados modernos, cientificamente comprovados, e sem esse preconceito que já existe e sempre existiu dentro da nutrição. Tá? Então, assim, quando eu criei o curso de capacitação de nutrição vegetariana para profissionais de saúde e estudantes, eu tentei, de uma forma emergencial, fazer com que mais pessoas pudessem se informar sobre isso e pressionar as universidades para que esse tema, que é a nutrição vegetariana e sustentabilidade, tivesse presente de alguma forma na graduação. O que eu vejo é que, em alguns cursos, as pessoas, meus alunos, eu dou aula hoje, eu criei 2 pós-graduações de nutrição vegetariana, que é uma do Rio de Janeiro e uma em São Paulo, né, que inclusive a aula sobre meio ambiente eu que dou. Né? Então, ou seja, vários alunos meus falaram assim, nossa, que legal, agora já estou vendo falar, né, minha amiga está terminando graduação, já está falando. Só que, assim, muito menos do que deveria, haja visto a demanda e a necessidade de se falar sobre esse assunto. Tá? Então, eu trago a minha indignação, assim como você. E qual é? Ou seja, não adianta a gente só se indignar, a gente tem que ser proativo. Então, quem é aluno que precisa cutucar, cobrar e pedir para que esse assunto seja abordado dentro de sala de aula da graduação. Se não entrar dentro do currículo, o que se faz? Simpósios, essa oportunidade como a que a gente está tendo aqui,
Então eu participo, eu vou com muita energia para todos os simpósios de faculdades que me chamam, de universidade, de liga, de nutrição, do isso, do aquilo, me desdobro para poder levar esse assunto, e tem diversos profissionais que podem levar. Então, organizem-se, né? Sejam aqueles alunos proativos que queiram mudança, né? E façam acontecer. Até que tem o ditadinho que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vai entrar na grade curricular e a gente está tentando fazer isso. Então, a minha indignação é a mesma. Olá, boa tarde. Meus parabéns pela brilhante exposição. Obrigada. Meu nome é Vinícius, eu sou doutorando do PPG-FIL, mesmo departamento onde a Maria Alice fez a formação dela. E a minha pergunta, assim, a minha reflexão, né, eu estudo ética também, né, justiça e ética. E estou fazendo estágio docente agora, né, e, enfim, sou professor também. Geralmente, nas minhas aulas, eu trago muito questões práticas, né, de ética aplicada, bioética, ética prática. E uma coisa que me surpreende muito é que, enfim, eu discuto eutanásia, enfim, discuto pena de morte, discuto várias questões, até o aborto, mas quando eu falo de tratamento de animais não humanos, os alunos pulam, né? Porque existe um atavismo muito grande, né? Como foi colocado no início da palestra, né? São hábitos arraigados estruturalmente, e a ojeriza é muito grande. Parece que todo mundo vira argumentador, crítico, desafiando os meus argumentos. Trago muitos dados, né? A gente tem uma disposição abundante de dados, incontestável, né? Ciência, mas mesmo assim há uma imensa resistência porque toca nesses atavismos, né? E um dos pontos que mais vem assim é a questão, não se vê esse problema de modo estrutural, ou seja, Sim. associado ao colapso ambiental, à fome no mundo, que isso é uma das causas da fome no mundo, e se usa o argumento muitas vezes de que não, nós queremos nós queremos esse direito, né? Se traz a ideia de que nós não tínhamos acesso, né? Hoje a gente tem a China, que é um país que está consumindo muita carne e não consumia antes. E agora a gente tem 1,5 bilhão de pessoas querendo comer carne. Isso tem um impacto ambiental brutal. Absurdo. Né? Então, vem esse argumento, inclusive até em algum momento já foi dito por artistas, assim, né? De que, eu comi ovo frito a vida inteira, agora meu direito é de comer carne. Tem essa questão do prestígio, do privilégio, do status. Sei quem é esse artista. Eu não vou citar porque eu gosto muito dele. Eu também amo. Não vejo a hora dele virar vegano, vamos convencê-lo. Então, essa questão do status, do privilégio, né, desse capricho, só que ele tem um custo muito grande. Né? Só que se traz essa argumentação de que, não, é a nossa vez, agora é a nossa vez. A elite sempre consumiu, agora é a nossa vez, não vão nos tirar esse direito. Só que é uma pegada humana muito grande, né? Ela tem um impacto muito grande. Então, essa é a pergunta principal. E para a Maria Alice também gostaria de fazer uma pergunta. Em relação, né, eu sempre estudei bastante bioterismo, experimentação animal. É terrível os testes de experimentos em animais. Né? A gente tem documentários, enfim, muitos dados falando disso. Mas uma questão, uma problemática, assim, né? Qual seria o limite para a gente pensar esses experimentos se a gente pensar num bem humano? Né? Enfim, por exemplo, para a produção de medicamentos ou vacinas, né? Até que ponto é aceitável? Né? Qual cálculo ético a gente pode fazer para pensar em alguns experimentos, se eles podem ou não ser aceitáveis, né? Numa reflexão bioética, né? Qual seria o limite, qual seria, né, o critério para a gente pensar isso? Teria outras questões, mas não vou deixar para o pessoal. Obrigado. Posso falar que eu já vai. falo rapidinho? Obrigada, Vinícius. Bom saber que nós somos colegas de programa. Eu vou usar aqui o Peter Singer para me ajudar a responder. É uma pergunta realmente difícil. E quando a gente fala em resolver problemas éticos, a gente tem que lembrar que depende de qual corrente ética nós estamos filiados, né? Eu trabalho a ética de uma maneira complementar, então não trabalho só com deontologismo, só com utilitarismo, né? Eu penso a ética contemporânea de uma maneira
mais ecofeminista, então interligando os problemas e trabalhando através de seus contextos, né? Então, de maneira contextual e complementar essas outras éticas. Então, neste momento, eu vou fazer uso da ética do Peter Singer para me ajudar a responder. E o Peter Singer, né, assim como os outros utilitaristas, eles foram bastante importantes na nosso momento histórico de nos mostrar que todas as nossas escolhas éticas, elas precisam ter o mesmo peso para todos os animais sencientes. Então, todas as nossas escolhas referentes à experimentação animal, se vale para o humano, tem que valer igualmente para os outros animais, né? Então, o básico para a gente entender o utilitarismo, né? Todo mundo, a imparcialidade do utilitarismo significa que todo mundo vale 1. Ninguém vale 2 e ninguém vale 0, por exemplo, incluindo os outros animais. Então, um humano vale 1 e um animal não humano ao lado dele também vale 1. Então, a gente teria que perguntar para esse limite se nós estaríamos dispostos também a sacrificar a espécie humana. Se nós estaríamos dispostos, né, a beneficiar também os outros animais. Então, o cálculo, né, pensando então a ética através desse método de cálculo que o utilitarismo nos ajuda a pensar, teria que ser encaminhado para esse momento. Nós não podemos ter justificativas que beneficiem apenas a espécie humana, porque senão estaria completamente sendo antiética, segundo mesmo, né, o princípio do utilitarismo. Então, se é que tivermos razões para que isso aconteça, essas razões precisam contar todos aqueles envolvidos da mesma maneira. Isso que é imparcialidade, né? Então, tratar, inclusive, os outros animais nesse cálculo. Boa. Peter Singer, Libertação Animal, 1975. Todos deveriam ler esse livro. Eu acho que, complementando essa questão, né, da questão ética do valor da vida de um a mais que a vida do outro, tanto para testes em animais, quanto a gente pensa na questão da cadeia da alimentação, da cadeia alimentar em si, eu acho que para teste em animais, que é horrendo o que a humanidade faz com os animais dentro desses laboratórios, eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de falar que são de cunho prático. A primeira delas, a gente tem hoje uma tecnologia e uma ciência extremamente avançada, capaz de fazer, inclusive, carne de laboratório e outras questões que a gente poderia e deveria trabalhar incessantemente para que a gente pudesse substituir todos esses testes por células in vitro. Hoje é muito possível da humanidade, né, pela tecnologia, pela ciência que nós temos hoje, nós substituirmos esses testes em animais que são absurdamente horrendos e cruéis, de um absurdo, por tecnologia. A gente precisa gastar a nossa energia, a gente precisa fazer isso. Então, a ciência tem como migrar rapidamente para isso. Isso já está acontecendo para cosméticos, por exemplo. Segundo ponto, somos nós. Como cidadãos que nós temos que nos colocarmos contra esse tipo de atitude, para pressionar a velocidade da mudança para células in vitro e não mais para animais. Então, aí vem a questão da vacina. Eu me vacinei, mas eu sou uma grande contestadora do sistema. Nós precisamos desenvolver metodologias para que a gente consiga tirar os animais dessa história. A questão dos cosméticos. Eu não utilizo cosméticos. É possível testar in vitro hoje. Eu não compro cosméticos testados em animais. Então, ou seja, se cada um de vocês se colocarem e não comprarem também, vocês vão incentivar a indústria a mudar a metodologia. Então, isso é muito importante. Quando se trata de medicamentos, ainda existe uma obscuridade para a gente poder falar sobre isso. Mas, se existe para cosméticos, vai existir para medicamento, então a gente tem que trabalhar nesse sentido. Tá? Então, como eu disse, não adianta, não é da noite para o dia, mas a gente precisa protestar, a gente não pode ficar no comodismo, fazendo vista grossa, como se não tivesse acontecendo. E quando a gente fala da questão, né, social, eu falo assim, de hábitos, costumes de comer animais, quando a gente a gente avança para esse recorte social, né, que a carne, sim, ela representa status social, ela representa, ou seja, eu participo de diversos projetos sociais que envolvem, né, a alimentação vegetariana, como a própria campanha Segunda Sem Carne, os projetos que a gente faz com pessoas em vulnerabilidade, oferecendo marmita.
Né? Você imagina a pessoa em vulnerabilidade, pessoas que moram na rua, pessoas que trabalham, que têm problemas com drogas e tudo mais que a gente atende socialmente na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, e eu trabalho nesses projetos. Se eu chego para essa pessoa e ofereço uma marmita, eu estou entregando para ela conforto, eu estou entregando não somente nutrientes, eu estou entregando para ela um ato de amor, de carinho, né? E nessa hora existe uma representatividade para ela, tipo a carne ali naquele momento, para aquela pessoa. Se eu entregasse carne, eu estaria melhor representando esse ato, né? Entendo assim, de carinho, porque nossa, que luxo que estão me dando. E o que a gente faz nessa hora para a gente entregar uma marmita vegana e essa pessoa se sentir confortável? A gente cria preparações, como uma almôndega feita de proteínas vegetais, um escondidinho, tudo, um estrogonofe, tudo que teoricamente também remete a essa condição, só que de origem vegetal, porque a gente sabe que nutritivamente eu poderia entregar para ela arroz, feijão e um mix de legumes que eu entregaria uma segurança alimentar para ela. Só que eu estou entregando muito mais do que nutrientes naquela marmita, eu estou entregando afeto. Estou entregando um cuidado. E para essas pessoas que não têm acesso, nunca tiveram, para eles comer alimento de origem animal representa um cuidado a mais. Isso é muito significativo e muito difícil para o movimento de redução de consumo de alimentos de origem animal. Porque quando você fala do ponto de vista ético, o animal está ali. Enfim, então a gente tem que trabalhar dentro do possível, esse conhecimento e esse lado, como você disse, né? Poxa, eu comi a vida inteira ovo, agora que eu posso comer carne, deixa eu comer um pouquinho, foi o que esse artista falou. Deixa eu comer um pouquinho, né? E ele falou assim, um dia eu vou entender, um dia eu vou parar. Ele falou isso. Mas deixa eu comer agora um pouquinho, porque isso representa muito para mim, né? Eu vejo o seguinte, gente, essas pessoas não me incomodam. Por que não me incomodam? Porque realmente eu acho que a gente está num lado de humanidade ali, de entender a condição de vulnerabilidade que essa pessoa viveu a vida inteira. O que me incomoda, de verdade, com relação à ética animal, são as pessoas que podem escolher. São as pessoas que têm acesso à informação, que podem escolher e que continuam fazendo com todas as informações que têm, sabendo que tem animais ali, com ciência a capacidade de sentir exatamente o que nós sentimos, tá? Isso é comprovado cientificamente, a ciência dos animais, que pessoas que têm conhecimento do que é a pecuária industrial, que são aquelas fotos que passei rápido aqui, não existe animal feliz em situação de pecuária, existe um abuso, existe um usufruto, existe confinamento, confinamento é tortura, é você não deixar com que seres sencientes expressem a sua própria natureza, para que eles desenvolvam a afetividade, desenvolvam as suas questões, inclusive intuitivas, de procurar seu alimento, de estar com a sua comunidade da forma do seu habitat. Nós somos a extensão da natureza, é que nós humanos nos blindamos entre quatro paredes, mas os animais não desenvolveram isso, nós forçamos eles a desenvolver. Eles expressam a sua natureza quando eles estão no seu habitat. E quando a gente priva esses animais de estarem em seu habitat, de expressar a sua natureza, a gente está tendo atitudes escravagistas. E a gente precisa saber disso. E a gente faz isso porque a gente quer. Então, ou seja, eu tento trazer o veganismo por mais prático possível, que é, a partir do momento que você tem contato com essas informações, a partir do momento que você tem o poder da escolha, e que isso pode ser mudado por você, por que não? E a gente vai, aos poucos, com muita educação, a educação é um processo muito mais demorado, quando a gente faz de educação de base, né, que é um trabalho que a gente faz, é demorado, mas não significa que a gente não tenha que fazer, porque um dia muda, né, é trazer a valorização do alimento vegetal. Eu trabalho num projeto social em São Paulo, na comunidade do Campo Limpo, que é um projeto que faz marmitas orgânicas e comidas orgânicas para a população de baixa renda. Eles chamam lá, comida orgânica na quebrada, né? Quebrada é a periferia. E aí, eu conversando com eles, claro que eu participo só de projetos que eu entrego marmitas veganas, os pratos veganos, e eu conversando com eles, com as pessoas que recebem esses pratos, assim, poxa, fazia tanto
tempo que eu não comia abobrinha, maxixe. Lá no norte tinha maxixe na minha casa. Então, as pessoas, assim, a gente tem memória afetiva com vegetais também. A gente tem memória afetiva com, por exemplo, você falou que, né, que é do Nordeste, então tem coisas do Nordeste que quem vai para São Paulo, vem para as periferias das cidades aqui na região sul-sudeste, elas sentem muitas saudades também. E é status também comer. Então, a gente pode ressuscitar esses paladares, essa afetividade pela comida, através de outras formas, e não exclusivamente dos alimentos de origem animal. Que vem, sim, de uma questão, inclusive, escravocrata, que a gente teve lá de trás, quando a gente pega pratos como feijoada, que é o quê? Basicamente, o pé, o rabo, as partes não nobres, que, né, se oferecia aos escravos que cozinhavam tudo no feijão e virou um prato típico brasileiro, né? Ou seja, então tem várias coisas que a gente pode tocar no assunto, e eu acredito muito que se a gente conseguir trabalhar, mostrar o valor dos vegetais, trazer memória afetiva para os vegetais, a gente vai tirando essa dependência afetiva e hierárquica do alimento de origem animal como alimento nobre. E a gente vai fazer isso aos pouco. Só que o meu ponto sempre vai ser: eu não vou falar para aquele que passa fome que ele tem que ser vegano. Eu não vou falar para aquele que está numa condição que a única escolha que ele pode fazer afetiva ali, que ele seja vegano. Mas eu vou falar para aquele que pode escolher, que tem contato com conhecimento e que pode fazer a diferença. Para aquela pessoa eu falo. Então, eu acho que se a gente age dessa forma, a gente começa a ter atitudes muito mais plausíveis e muito mais justas socialmente também. E é o caminho que eu escolhi de fazer e falar. É isso. Maria Alice, Alessandra, obrigado pela palestra. Foi uma ótima conversa. E uma conversa muito cara, né, muito importante para os dias de hoje. Obrigada, gente. Vocês querem deixar alguma última mensagem? Não, gente, acho que a minha mensagem é isso. Se quiserem conhecer um pouquinho mais no trabalho voluntário, quiserem se aventurar, aqui em Florianópolis a gente tem também um núcleo da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a SVB. Eu sou voluntária, eu acho que é importante, eu acho que o último recado que eu quero deixar para vocês é que a gente não vai mudar o mundo pensando só naquilo que a gente faz de segunda a sexta, como, entre aspas, obrigação, que é o nosso trabalho, e sim que vocês se aventurem em projetos sociais, em projetos filantrópicos. Hoje, eu coloco a filantropia, que são os trabalhos, como eu estou aqui hoje para falar para vocês, como parte que tem um peso tão importante quanto o meu trabalho remunerado, tá? Porque eu acredito que eu, como ativista, eu tenho esse papel, que é ativar mentes, né? A gente fala muito... Eu ouvi esse final de semana com a Sônia Guajajara, líder indígena, que ela está com um projeto de mulheres, que a gente fala muito hoje de reflorestamento, quanto a gente precisa reflorestar para a gente recompensar as questões dos nossos biomas. Mas a gente fala em reflorestar mentes. É momento de reflorestar mentes, para a gente depois pensar em reflorestamento. Então, a gente vai fazer isso com toda a nossa força individual. Não esperem que seja tudo remunerado, que seja tudo dentro do seu trabalho formal. A gente precisa fazer além. O momento é emergencial. Então, façam trabalho voluntário, trabalhem com comunidades, levem, propaguem o que vocês acreditam. E aí são projetos de micro-revoluções pessoais que trazem um bem danado para a gente e fazem a gente se fortalecer na nossa missão. E trabalhem por um propósito. Não trabalhem só por uma questão tradicional que o mundo capitalista nos coloca. Trabalhem por um propósito. Aí você vai acordar todo dia com muita energia e suplemente vitamina B12. É isso.